Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como criar uma ambientação para o objeto do nosso projeto. Aqui eu tenho uma cadeira, uma luminária e um conjunto de cerâmicas. Imaginando que cada um deles é o foco do projeto, vou criar 3 ambientações diferentes. Para isso, além das ferramentas de desenho que vocês já viram em outros vídeos, tem aqui também as ferramentas de estilo que nós já conversamos em outros vídeos, porém não exploramos muito. Vamos explorar um pouquinho mais, assim como pequenas dicas, principalmente relacionadas ao uso de materiais e texturas. Vamos lá. Primeiro, vou separar aqui, vou deixar mais distante esses objetos. E vou trabalhar aqui com a cadeira. Como é um objeto maior, eu posso inserir mais elementos nessa ambientação. Primeiro, obviamente, eu tenho que ter uma superfície onde essa cadeira vai ficar sobre. Portanto, eu vou utilizar aqui a ferramenta retângulo. Vou fazer a superfície. Eu vou fazer uma superfície, uma parede e eu vou colocar um rodapé, beleza? Vocês podem ir acompanhando. Pronto, tem a superfície, tem a parede, criei esse rodapé. Eu vou inserir alguns elementos para humanizar essa ambientação, como um vaso de planta, um quadro. Nós não podemos carregar de elementos porque vai perder o foco daquele objeto que nós queremos destacar. Eu não vou modelar esses elementos, eu vou utilizar o armazém 3D, o 3D Warehouse, e vamos fazer a busca por esses objetos que nós queremos. Aqui no campo, vou digitar. Vocês podem também utilizar os nomes em inglês, porque às vezes aparecem mais opções. Vamos lá procurar. Baixei essas duas opções. Vou aqui no vaso. Observem que ele está agrupado, incluindo essa foto, que é a foto de exemplo do objeto. Vou entrar aqui nesse componente e vou deletar a foto. Ou eu posso fazer o seguinte também. Posso selecionar, clico com o botão direito e peço para desassociar. Assim, cada uma das partes vai estar desassociada. Eu apago tudo aquilo que eu não quero. Eu não vou querer todo esse conjunto de vasos, tá? Vou querer só alguns deles. O mesmo eu vou fazer com os quadros. Eu não quero todos esses quadros. Eu vou clicar 2 vezes e vou selecionar aqueles que combinam com a ideia que eu quero transmitir. Aqui todos eles têm formas geométricas, poucas cores. Foi por isso que eu escolhi. Eu vou ficar com este daqui. Vou escolher só um. E agora vamos posicionar na parede. Com a ferramenta mover, clicar nesse pontinho aqui e trago para a parede. Agora eu posso clicar com o objeto selecionado, ainda com a ferramenta mover, clique em qualquer lugar aqui da parede, deixo aqui orientado no eixo azul para baixo e depois no eixo vermelho para o lado. Eu vou baixar alguma outra planta para colocar aqui nesses vasos que eu achei que ficou muito vazio.
Neste caso, eu não quero vaso, eu quero só planta. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, pedir para desassociar. Novamente, desassociar, porque é a forma como o objeto foi organizado. Mais uma vez, desassociar. Agora sim, eu tenho acesso somente à planta. Aqui, com ele selecionado, vou com a ferramenta mover, pegar um ponto de referência aqui e trazer para cá. Eu quero também aumentar essa folhagem, eu acho que ficou muito pequena. Eu posso vir com a ferramenta escala, aqui ó, e mover, temos escala. Seleciono o objeto, vou clicar neste ponto de controle porque eu quero que ela mude a sua escala, o seu tamanho, todas as dimensões, altura, profundidade e comprimento. Novamente com a ferramenta mover. E vou posicionando o objeto onde eu quero. Obviamente eu vou ter que também aqui rotacionar esse objeto. Agora eu venho com a ferramenta rotar. E já está selecionado, o objeto está selecionado. Escolher aqui um eixo de rotação. Por enquanto vou colocar aqui, depois provavelmente eu vou ter que reposicionar aqui o objeto, mas não tem problema. Pronto, temos aqui os nossos objetos, eu inseri também um tapete. E vamos agora aplicar os materiais na nossa superfície. Eu vou aqui em tinta, temos a nossa biblioteca, eu tenho tanto aqui no modelo, que vai mostrar todos os materiais que já foram em algum momento utilizados aqui nesse arquivo. E aqui em procurar, nós vamos ter a biblioteca de materiais. Vou procurar por um material de madeira, aqui vou escolher esse, vou aplicar no piso. Opa, está tudo selecionado, deixa eu tirar da seleção, vou selecionar só o piso, nem precisa selecionar na verdade, tá? Só que como já estava tudo selecionado, na hora que eu cliquei ele aplicou em todos os elementos que estavam selecionados. Apliquei no piso e aqui em cores eu vou escolher uma cor para a parede e vou escolher uma cor para o rodapé. Eu não gostei dessa textura do piso, eu quero um outro material. Uma das formas possíveis de encontrar outros materiais, além desses disponibilizados aqui, é no próprio 3D Warehouse. Vou clicar aqui no 3D Warehouse, vou colocar textura, aqui em busca, eu vou colocar texturas, madeira. Vamos ver quais são as opções que aparecem. Vou baixar esse aqui, Elmo Suíço. Ok, está dizendo que o arquivo é muito grande, vai deixar mais lento, vou arriscar. Ele inseriu um componente com esta textura aplicada. Como é que eu faço? Agora eu giro, eu uso esse, como se fosse essa chapa aqui como piso? Não, não precisa. Basta aqui em materiais, nesta aba no modelo, nós procurarmos a textura que foi utilizada aqui, ó, que é esta. Agora eu vou vir, preciso entrar no componente, vocês já vão entender o porquê, e vou aplicar essa textura nessa superfície aqui, nessa face, beleza? Ah, ué, aplicou? Será? Não aplicou? Aparentemente não, só ficou num tom
de cor semelhante a este tom aqui. Mas se eu aproximar, ó, é porque está muito pequeno. A textura, a imagem que está servindo como textura ficou muito pequena. Não tem problema. Eu clico 2 vezes, entro no componente, seleciono a face, clico com o botão direito, venho aqui em textura, posição. Aí tá vendo aqui esses pontos de controle que estão todos agrupados, é porque o zoom está muito distante. Eu vou aproximar e cada um deles vai mudar uma propriedade dessa imagem, dessa textura. Eu vou clicar bem aqui, que serve tanto para rotar a textura quanto para redimensionar. Vou clicar e vou aumentando a textura. Tomando cuidado para não mudar a inclinação, tá? Porque eu não quero mudar a inclinação, só quero aumentar. Chegou no tamanho que eu quero, ok. Basta clicar fora e temos aqui o nosso ambiente. Vamos tratar agora das imagens que eu quero exportar. Para isso, nós vamos utilizar o conceito de cenas, que nós já vimos em vídeos anteriores. Eu vou querer uma imagem nessa posição, aproximadamente, tá? Aqui. Vou vir aqui em cenas e vou adicionar uma cena. Aqui a cena. Posso renomear, não vou renomear, vou deixar esse nome. E antes de continuar, eu vou fazer um teste e baixar como imagem PNG. Aí aqui, ó, eu posso ajustar o tamanho da imagem. Vamos supor que eu queira essa imagem para uma rede social. Eu vou colocar aqui então 1080 por 1080. Opa, ficou 180. Posso aqui ajustar um pouco a imagem usando o pan, aproximando. Beleza, é isso que eu quero. E posso pedir para exportar como PNG. Ok, exportar. Baixou. Temos a nossa imagem. Percebam que ele salvou aquela exportação com uma cena. Beleza? Então eu tenho a cena 1 e a exportação da última imagem. Agora eu vou voltar na cena 1 e vou mudar algumas características. Eu vou aqui, ó, em estilo. E aqui em procurar, eu vou procurar um outro estilo. Eu escolhi estilos diversos. Ó, temos aqui papel aquarela com lápis, rabisco sobre maçonite, lápis sobre papel vegetal e assim por diante. Vocês vão ver qual é o estilo que combina com aquela ideia que você quer transmitir daquele seu projeto. E você pode aplicar para sair um pouquinho daquela forma padrão do SketchUp, aquele estilo padrão do SketchUp. No caso, vou escolher esse aqui, ó, rabisco sobre papel amazonite. Eu vou voltar aqui em cena, certo? Vou fechar aqui estilos. E aqui nessa cena, eu quero atualizar esta cena. Então, eu vou vir aqui, ó, e pedir para atualizar cena. Ele vai perguntar se eu quero sobrepor todos essas características aqui. Localização da câmera, geometria. Vou dizer que sim, ok. Porque quando nós gravamos a cena, ele grava todas essas variáveis aqui. Vou dar um ok e salvou. E vou mudar as sombras. Eu quero que aplique uma sombra. Eu vou aqui em exibição e procuro sombras. Vou colocar sombras para ligar as sombras. Eu posso ir mudando o horário para ficar mais de acordo com aquilo que eu quero exibir. Eu não quero que fique muito marcado aqui, tá vendo como estava antes, tá? Pronto, mudei as configurações de sombra. Vou novamente aqui baixar PNG. Vou mudar um pouquinho a posição, mudar aqui o tamanho da imagem, definir a posição, pedir para exportar. Agora eu vou criar uma outra cena, focando mais no objeto e menos nos outros elementos que serviram mais para a ambientação. Esses objetos que eu inseri, eu vou etiquetar. Vou vir aqui, ó, em etiquetas e vou colocar uma tag, uma etiqueta, vou adicionar, dar o nome de objetos de cena, ok. E vou definir todos esses objetos aqui, ó, para essa camada. Informações de identidade. Tem etiquetas, vou colocar objetos de cena, né? Por que isso? Porque dessa forma, caso eu queira focar somente no meu objeto, em alguma das cenas, eu venho aqui, tiro
a visualização dos objetos de cena, vai ficar só a cadeira. Eu posso focar aqui, definir a posição da câmera e criar uma nova cena aqui em cenas, focando somente na cadeira. Posso inclusive criar, por exemplo, uma outra etiqueta para, vou dar o nome de ambiente, ok, e vou etiquetar todos esses elementos aqui como ambiente. Seleciono e vou clicando para etiquetar. Dessa forma, é uma outra forma de associar um objeto a uma determinada etiqueta. Dessa forma, eu posso ocultar também as paredes, o rodapé, esses elementos que eu inseri aqui no meu desenho. Ok? Eu quero voltar naquele estilo anterior. Não tem problema. Basta vir aqui em estilos. Vim aqui em estilos padrão. Escolhe um dos estilos. Vou escolher aqui o sombreado. Sombreado com textura, melhor. E temos, né, só a cadeira. Eu posso inclusive criar uma cena só com a cadeira. Aqui, né? Vou aqui, cenas, criar, né, adicionar cena. E tenho a cena 4. Portanto, tenho aquela primeira cena que foi criada. Tenho a cena da última exportação, que ele sempre vai salvar automaticamente, a que foi da última exportação. A cena 3 e a cena 4. Vou criar mais uma etiqueta agora para o objeto 01. Selecionar aqui e vou etiquetar a cadeira. Por que eu fiz isso? Porque eu quero usar o mesmo ambiente para a luminária. Fiz uma cópia do quadro, adicionei essa mesa lateral, onde vai ficar a minha luminária. Eu vou tirar da visibilidade o objeto 01, que está etiquetado, e eu criei também objetos de cena 2, para onde eu enviei esta cópia e o tapete também, que antes estava no objeto de cena 1. Vou tirar, esse fica. Vou tirar o cena 1, vou deixar só esses elementos aqui. Agora, eu vou, com a ferramenta retângulo, eu vou criar um retângulo de forma que ele fique assim, em pé, tá vendo? Nesse sentido. Vou usar essa parede para me auxiliar. Vou selecionar todos os elementos clicando 2 vezes. Coloquei sem medida precisa, tá? E vou mover utilizando aqui o meio como referência. Vou deixar alinhado no eixo verde, trazer até, segurar o Shift, trazer até a metade aqui, Depois, alinhado no eixo vermelho. Ok, beleza. Eu quero que fique assim, tá vendo? A metade dessa luminária. Agora, eu vou utilizar esse site aqui, pngimg.com, que é um site onde você pode baixar imagens PNG gratuitas. E vou procurar por Light. E eu vou escolher um arquivo que seja um facho de luxo. Por exemplo, pode ser esse daqui. Vou baixar e vou baixar para uma pasta do computador. Vou abrir, clicar em cima e posso clicar com o botão direito, salvar imagem como. Vou voltar aqui no SketchUp, vou clicar aqui, depois importar meu dispositivo, novamente meu dispositivo. Vou verificar onde está o arquivo, está aqui nessa pasta, cliquei 2 vezes. Quando aparecer essa opção, vocês vão escolher a opção material e vão colocar sobre essa face que nós acabamos de fazer. E vou clicar. Percebam que ocorreu aqui, nós temos aquela imagem PNG, como se fosse um facho de luz, só que nós precisamos fazer alguns ajustes. Eu vou clicar com o botão direito, textura, posição. Vou clicar aqui, para mudar, né, que ele estava de cabeça para baixo em relação à posição que eu queria. E agora eu vou verificando aqui a posição que eu quero que fique, clicando nesses pontos de controle. O que nós vamos utilizar neste caso é somente este, que é para rotacionar e mudar a escala também, e este outro ponto de controle vermelho, que é a posição da imagem. E aqui está ok, vou aumentar um pouquinho. Beleza, mas e agora? Vai ficar aparecendo esse pedaço? Não, você seleciona essa aresta, vem aqui com a ferramenta mover, pode clicar em qualquer lugar e vai movendo alinhado aqui no caso
no sentido do eixo vermelho, até cortar a parte que não interessa. E vai ficar aparecendo esse contorno? Não quero que apareça. O que é que eu vou fazer então? Eu vou, primeiro, clicar 3 vezes para selecionar todos os elementos. Na verdade, bastariam 2. Depois, clico com o botão direito, criar componente. Vou colocar aqui luz e OK. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou com a ferramenta mover, fazer uma cópia, deixar alinhado aqui no sentido verde, do eixo verde. E vou clicar nesse ponto de controle aqui, para rotacionar de forma que esses 2 planos fiquem 90 graus entre si. Agora eu vou clicar aqui na metade, no ponto mediano, e vou trazer para o ponto mediano aqui, para ficar um efeito melhor. Na verdade, como ele não está exatamente simétrico, eu vou trazer um pouquinho mais para o lado. OK? Mas olha o que ocorreu aqui. Essa parte de trás não recebeu a textura. O que é que nós vamos fazer? Clicar 2 vezes. Vamos aqui em tinta, procurar a textura, está bem aqui, e aplicar nessa face. Vamos ver o que é que ocorreu, que ela não está aparecendo. Ela aparece desse lado, mas não aparece desse outro. Vou clicar 2 vezes aqui, selecionar a face, onde não está aparecendo, vou aqui em textura, posição. Vamos ver aqui, eu acho que ele ficou, tem que reajustar o tamanho. Vou clicar nos pontos de controle e vou reajustar. Pronto, agora está aparecendo dos 2 lados. Só vou ajustar esse posicionamento aqui, para ficar dentro da cúpula da luminária. Vou agora clicar 2 vezes no componente, selecionar somente as arestas. Clico com o botão direito e peço para ocultar. Temos aqui esse efeito de luz. Agora observem que ele está projetando uma sombra que corresponde àquelas faces. Nós podemos eliminar isso selecionando esses 2 componentes. Vamos logo selecionar os 2. Clicamos com o botão direito e aqui informações de entidade. E bem aqui nós vamos escolher não projetar sombras. Ele não vai mais projetar. OK? Novamente vou em estilos. Aplicar o estilo que eu quero, vamos ver como é que vai ficar. A sombra já está acionada. Eu sugiro, enquanto vocês fazem o trabalho, o grosso do trabalho, deixem a sombra desativada para não ficar muito pesado, tá? Escolher uma posição da câmera e vou criar uma cena. Escolher uma outra posição mais próximo do objeto, criar uma outra cena e vou em baixar, PNG, e salvar uma imagem. Já para esse último objeto, para esse último conjunto de objetos, eu vou somente fazer um fundo infinito. Já que é um objeto muito pequeno, no meu entender, se eu colocasse muitos elementos, eu ia tirar o foco desse objeto.
Aqui no nosso fundo infinito, essas arestas estão aparecendo. Para que isso não ocorra, uma das formas possíveis é vocês selecionarem, virem aqui com a ferramenta apagar, segurar o CTRL do teclado e clicar nas arestas. Aí elas vão ser suavizadas. Vou sair agora do componente, tá? Temos aqui o nosso fundo infinito. Vocês podem, aqui eu já mudei o estilo, mas eu vou voltar para aquele estilo anterior, que era o sombreado com texturas. E dependendo do objetivo de vocês, vocês podem também trabalhar cores nesse fundo infinito. Claro que tudo depende das intenções, as ideias que vocês querem passar. É isso, pessoal. Vimos como criar uma ambientação para os objetos que são os nossos projetos, mas quando nós queremos inseri-lo dentro de um contexto ou criar uma imagem para apresentação utilizando somente ferramentas nativas do SketchUp. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.